E aí, tudo bem? Espero que sim. Eu quero apresentar para vocês hoje uma resposta que eu acredito que vai sanar as dúvidas de muitas pessoas. O meu objetivo aqui não é de forma alguma levantar uma discussão sobre o assunto, mas apresentar uma resposta definitiva sobre o que a Bíblia diz sobre alguns ensinamentos. Na verdade, este vídeo também traz a intenção de livrar você de um ensinamento errado. É tão feio quando alguém apresenta um argumento e aquele argumento não tem fundamento e está completamente errado, tá? Você já deve ter ouvido sobre os Néfilins. Há muitos vídeos, muitos ensinos, muitos mestres, muitos doutores, muitos teólogos, muitos pastores ensinando a respeito disso, e é incrível como alguns erram de maneira terrível. Eu quero apresentar para você não um argumento meu, mas um argumento bíblico. Afinal, por que temos a Bíblia senão para ser o nosso manual onde a gente possa consultar aquilo que realmente Deus quer nos ensinar? E o que a Bíblia diz sobre os Néfilins? O que a Bíblia diz sobre Gênesis capítulo 6? De fato, os anjos podem coabitar com mulheres? Por que eu escolhi este vídeo? Por que eu escolhi este tópico? Porque isto tem sido difundido, tem sido anunciado, tem sido pregado, e é o meu desejo que você aprenda corretamente o que a Bíblia diz. Vamos para o texto bíblico. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 6, aonde temos o texto que fala sobre esse assunto. E é este o texto que muitos têm pregado e têm anunciado esse tema. Eu resolvi falar sobre isso porque a partir de hoje você não mais vai se equivocar quando ler a respeito disto. Tá certo? Está escrito assim, leia comigo. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é um ser mortal. Ele é de carne, porém os seus dias serão 120 anos. Na sequência, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade. Varões de fama, em outra tradução vai dizer, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem, só em ler o texto você já percebe que está falando de homens e não de anjos. Mas vamos lá. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicavam sobre a face de toda a terra, e que a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. A gente vai encerrar no verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, pois o seu coração estava triste com a decisão que o homem tomava. Agora, eu quero te apresentar pelo menos uns 3 versículos bíblicos. Estes versículos são para refutar a afirmação de alguns que acreditam que este texto está falando que os filhos de Deus aqui são os filhos de Deus que aparecem em Jó, lá no primeiro capítulo, segundo capítulo, quando vai dar o início da provação de Jó.
os filhos de Deus que aparecem ali, e entre eles vem Satanás, o acusador, entre eles vem Satanás, o acusador, observa que lá, de fato, os filhos de Deus ali mencionados são os anjos, mas os filhos de Deus aqui mencionados são aqueles que descenderam de Sete, que veio também Enoque, que viveu pela terra 360 anos e depois ninguém viu mais, porque ele foi arrebatado, Deus para si o tomou. Então, quando Caim mata Abel, a partir desse momento ficou estabelecido que os que descenderam de Caim, infelizmente, eles obedeciam ao maligno, aquele que aparece lá em Jó, a Satanás, o tentador, o acusador. Depois Deus deu um outro filho a Adão e a Eva. Esse era Sete. A Bíblia diz que ele deu origem a uma linhagem de filhos que obedeciam a Deus. E estes eram chamados de filhos de Deus. Tanto é que a Bíblia hoje também diz assim sobre nós. Você que crê, eu que creio, que todo aquele que crer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e não anjos. Mas veja o que a Bíblia diz. Aqui eu tenho Mateus capítulo 22, versículo 30. Mateus 22 e 30. Vejamos o que a Bíblia diz. Como eu disse, Gênesis capítulo 6 e os versos que eu li são os versos que são utilizados para dar origem a essa teoria de que os filhos de Deus ali são anjos que coabitaram com mulheres. E, na verdade, não são. São os filhos de Adão e Eva que andavam em obediência a Deus. Veja o que diz a referência. No versículo de número 30, está escrito assim: refutando o que dizem sobre os anjos terem gerado filhos. Mateus capítulo 22, versículo de número 30. A partir do versículo 29 fica melhor para nossa compreensão. Quem disse foi Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem dão-se em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Aqui, o Senhor Jesus estava claramente dizendo que todo aquele que ressuscitar na glória, ele estará na condição de anjo, que não casa e não dá-se em casamento. Em outras palavras, só este verso já é o suficiente para refutar tudo o que dizem sobre o assunto. Mas ainda há Marcos capítulo 12, versículo 25. Escrito está: pois quando na ressurreição dentre os mortos os homens não se casarão, nem as mulheres darão em casamento, mas eles serão parecidos com os anjos, que não necessitam de coabitar com mulheres, pois isto não é da sua natureza. Em Lucas, no capítulo de número 20, versículo 34 ao 36, está escrito assim: então lhe respondeu Jesus: os filhos deste mundo, eles se casam, e eles dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam e nem se darão em casamento, porque já estas coisas já passaram. Isto é do corpo mortal, mas eles serão iguais aos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Eu espero que tenha ficado claro. Deus em Cristo te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Deus abençoe. Senhor, ilumine o entendimento do teu povo, para que eles compreendam a tua palavra.
Amém.